quais foram os carros mais vendidos em 2024, 0 km, no Brasil? Eu quero falar sobre o assunto por dois motivos. Uma porque o carnaval tá chegando e finalmente 2025 vai começar. E também porque eu fui fazer essa pesquisa e fiquei meio surpreendido com as informações que eu achei, totalmente diferente do que eu achava que era, do que eu ouvi dizer por aí. Então, as fontes das quais eu utilizei são o site da Fenabrave, que na verdade está um pouco bagunçado lá, mas eu consegui juntar todas as informações que eles tinham lá e montar uma lista aqui para vocês. Na verdade, algumas listas. Calma aí que eu já explico. Então, bora ver tudo que rolou no mercado de carros aqui nessa desgraça de ano que foi 2024. Bom, vamos lá então. Primeiramente, eu sou o Felipe Maltei e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, sobre os carros mais vendidos no ano passado, que é 2024, sendo que agora, pelo menos na gravação deste vídeo, é 2025, comecinho de 2025. Nem começou ainda porque o carnaval ainda não chegou, né? E segue o que eu vou fazer. Primeiro eu vou falar categorias, tá? Eu vou dividir em categorias, vão ser os 3 carros mais vendidos de cada categoria, para o vídeo não ficar muito longo. E depois, no final de tudo isso, eu vou pegar e vou juntar os 10 carros mais vendidos no geral, de todas as categorias no geral, vou juntar em 10 carros, tá? Então, esse negócio de categoria vai demorar um pouquinho mais. Mas é por isso que eu peguei 3 carros de cada categoria. Vamos lá, quais são essas categorias? Eu tô com o meu computador aqui, que é muita categoria e muito carro, mas eu vou tentar ser o mais breve e dinâmico com vocês possível, tá? Primeira categoria é hatches subcompactos, que são os carrinhos pequenininhos, os mais baratos que tem. Depois hatches compactos, que é o que vem depois, é o que vem acima. Depois hatches médios, depois sedãs compactos, sedãs médios, sedãs grandes. Aí depois eu vou falar de perus e SWs, que são station wagons. Depois eu vou entrar em minivans, depois eu vou entrar em picapes compactas, picapes pequenas, que é que vem depois, picapes médias, picapes grandes, aí depois eu vou para SUVs, SUVs compactos, SUVs pequenos, SUVs médios, SUVs grandes. E por último, eu vou falar sobre esportivos, que é uma grande surpresa. Eu imaginava que alguns desses carros fossem se dar bem, mas alguns se deram muito melhor e alguns se deram muito pior do que eu imaginava. Então, bora para essa lista logo. E como eu disse, depois de falar de todas as categorias, eu vou juntar e pegar os 10 carros, no geral, mais vendidos no Brasil no ano passado. Então, sem te enrolar muito, vou direto ao ponto. Quais são os 3 hatches compactos mais emplacados no Brasil em 2024? Quais foram esses carros? Não tem 3, tá? Tem 2 só, Esse segmento está morrendo não só no Brasil, como no mundo todo, tá? Vamos lá. Eu vou do menos para o mais, pode ser? Do menos para o mais, do último colocado para o primeiro colocado, sempre assim, do menos vendido para o mais vendido. Renault Kwid emplacou 57.241 unidades em 2024. Fiat Mobi emplacou 67.382 unidades em 2024. Pois é, eu sou uma pessoa que sempre foi mais Renault do que Fiat. Sempre fui. No entanto, vira e mexe eu pego o Uber, né? E infelizmente no Brasil o carro é muito caro e o cara que tem que trabalhar com carro precisa comprar o carro mais barato disponível. E no caso do Brasil são os hatches compactos, não é? No caso são os hatches compactos. E muitos motoristas de aplicativo já me disseram, e eu também já percebi também, que no caso desses 2 carros, o Fiat Mobi, ele aparenta ser muito mais bem construído, mais resistente do que o Renault Kwid, que até teve uma fama um pouco queimada aí nas internets, tá? Então, os resultados mostram isso. Fiat Mobi vendeu 10 mil carros mais ou menos a mais, tá? Agora, quais são os 3 hatches compactos, que é uma categoria depois dessa, mais emplacados no Brasil em 2024? Vamos lá. Em terceiro lugar ficou o HB20, que emplacou 97.079 carros ano passado. Em segundo lugar, Chevrolet Onix emplacou 97.503 carros no ano passado. E em primeiro lugar, olha a diferença. Volkswagen Polo, 140.711 unidades emplacadas no ano passado. O brasileiro sempre gostou muito de Volkswagen. Volkswagen sempre foi o primeiro carro de muita gente. O meu primeiro carro foi o Volkswagen, foi um Fox, foi um Silver Fox. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Raríssimo, não é mentira, tá? É raro mesmo, difícil de ver um Silver Fox. Uma versão aí
toda diferentona do Focus com motor 1.0 aspirado. Triste. Mas é isso aí, o brasileiro sempre gostou e sempre vai gostar de Volkswagen, então Volkswagen, por favor, não nos desaponte aqui neste país. E parabéns. Próxima categoria, vamos para quais foram os hatches médios mais vendidos no nosso país em 2024. Esse é um segmento falecido, tá? Falecido no Brasil. Não tem mais hatch médio no Brasil. Se liga só. Os 3 mais emplacados. Não faz nem sentido isso aqui, tá? Porque não tem. É porque não tem. Tá? Pensa comigo. 2024, hatches médios mais emplacados. Os três. Em terceiro lugar, Honda Civic Type R. Sim, é. Type R não é um sedã, tá? Ele é um hatch. Só uma curiosidade aqui, tá? O Civic normal que vende aqui no Brasil, até esse atual híbrido agora, ele é sedã, tá? O porta-malas abre e a janela não vai junto. O Type R, ele é um hatch. Ele é um hatch. Tá? Quando você abre o porta-malas, a janela vai junto. Ou seja, ele é um hatch, abre tudo. Mais prático, é bem mais prático do que um sedã. E é a versão esportiva não prática do carro, né? Mas você vê, terceiro lugar, Civic Type R, cara. Terceiro hatch médio mais vendido do Brasil. E foram emplacadas 104 unidades em 2024. Sim, 104, 104, apenas 104. Até porque não veio mais do que isso, né? Em segundo lugar, Chevrolet Cruze hatch, 179 carros emplacados. E assim, Cruze hatch não tinha mais ano passado. Não tinha, já tinha saído de linha. Então provavelmente era resto de concessionária, coisa que tinha sobrado lá no pátio da concessionária e vendeu. Eu acho que quem comprou é capaz de ter feito um bom negócio, porque devem ter tido alguns descontos. Eu não tenho certeza dessa informação, é o que eu acho. E o hatch médio mais vendido no Brasil em 2024 foi Audi A3, o Audi A3 hatch. Foram 346 unidades do Audi A3 hatch emplacadas ano passado. Esse estava disponível ano passado. Lançou ano passado, eu acho que já nem tem mais se bobear, né? Aliás, voltou agora, né? Ele voltou agora mas eu acho que é só o sedã. Preciso confirmar isso. Mas não vendeu porque não vendeu mesmo, né? Na verdade é porque era muito caro, né? Mais de 300 mil reais num hatchzinho de entrada que a porta de trás tem plástico na parte superior do acabamento. É isso, gente. É um segmento falecido no Brasil. Adeus Golf, adeus Focus, adeus Cruze, A3, Série 1. Tudo morreu. Tudo foi embora. Será que volta? Deixa aí nos comentários se você acha que volta esse segmento para o Brasil. Porque na Europa ainda tem, né? Agora, bora para a próxima categoria. Quais foram os 3 sedãs compactos mais emplacados em 2024? Sedãzinho pequeno. Os 3. Em terceiro lugar, HB20S. Foram 37.337 unidades emplacadas. Em segundo lugar, Fiat Cronos, com 44.392 unidades emplacadas. E em primeiro lugar, Chevrolet Prisma, brincadeira. É o Onix Plus, né? Não é mais Prisma. Deveria continuar, né? Não sei. O que você acha? Devia continuar chamando de Prisma? Ou Onix Plus é melhor? Talvez seja melhor, né? Emplacou 59.960 unidades ano passado. Meu comentário sobre essa categoria é que eu gosto do menos vendido aí, dessas 3. É o que eu mais gosto, o HB20S. Eu acho o mais bonito aí entre os 3. Desses 3 aí é o que eu teria. Tá? É isso meu comentário. Agora, a próxima categoria. Quais foram os 3 sedãs médios mais vendidos 0 km em 2024 no Brasil? Esse aqui a diferença é maluca e tinha umas pessoas que falavam algumas coisas referente a esse segmento aqui e vocês vão ver que tá tudo errado, não tem nada a ver, tá? 3 mais vendidos. Ó, o terceiro, BYD King. BYD King realmente entrou para os top 3 sedãs médios mais vendidos do Brasil. No entanto, ele emplacou apenas 4.935 unidades ano passado. Em segundo lugar, Nissan Sentra. Nissan Sentra emplacou 6.014 unidades. E em primeiro lugar, obviamente o Toyota Corolla. Mas vocês não estão prontos para saber a diferença dele para o BYD King e para o Sentra também. 37.699 carros. 37.669 carros emplacados. Então tinha gente que estava falando que o BYD King está ameaçando o Corolla. Não, está longe, bem longe, bem longe. O Corolla continua reinando neste segmento. E eu concordo com isso, tá? Eu sou um corolista. Eu tenho tatuagem, mentira, não tenho tatuagem do Corolla. Mas eu sou um corolista e eu gosto muito do Corolla e eu concordo com os resultados. Eu faço parte da seita corolista.
Não tá, o BYD King Sentra, não estou nem fazendo cócega, não está apresentando perigo nenhum. Eu queria fazer um comentário, que eu até anotei aqui para falar com vocês. O quarto mais vendido, que eu falei que ia estar só 3, mas o quarto mais vendido é a BMW 320i. Emplacou 4.101 carros durante o ano todo. Você vê que loucura? É pouco, né? É muito pouco. Pô, sempre vendeu muito bem Série 3, né? Sempre vendeu muito bem, mas isso é pouco, isso é um número muito baixo. Por que será, né? Por que será? Porque em 2021 esse carro custava 190 mil. E hoje ele custa 370. É muita diferença para 4 anos. 4 anos é muita inflação, é muita loucura. E assim, os números de venda refletem nisso, né? Ficou muito caro, as pessoas não compram mais igual elas compravam antes, né? Fato. Próxima categoria. Só um adendo, tá? Eu tô indo por tamanho mesmo, sabe? Quando eu falo de sedã médio, sedã grande, eu não tô indo por segmento premium, sabe? Eu sei que tem segmento povão, segmento premium, tem. Mas eu tô indo por tamanho. As categorias para mim são tamanhos, tá? Isso difere um pouquinho, inclusive, da lista da Fenabrave. Mas eu tô indo por tamanho. Porque assim, por exemplo, se você precisa de um sedã médio e você tem até 300 mil reais para gastar, até 400 mil reais para gastar, você vai ver entre uma classe C, uma série 3, um Corolla. Tem gente que prefere comprar um Corolla porque chama menos atenção, tem gente que prefere comprar o carro premium. Então eu tô indo, as categorias para mim estão indo de acordo com o tamanho dos carros. Porque para mim é assim, a família precisa de um carro de um tamanho X, se ela tem mais dinheiro ela compra o carro premium, se ela tem menos dinheiro ela compra o carro não premium, né? Então, beleza, só queria deixar isso claro. Próxima categoria, quais foram os sedãs grandes mais vendidos do Brasil em 2024? Esse aqui é melhor rir para não chorar, né? Porque país pobre esse nosso, país pobre. Somos pobres. Aceita que dói menos, que a gente é pobre. A gente é pobre. Beleza, os 3 mais vendidos. Em terceiro lugar, BMW 530e. 161 carros emplacados. Em segundo lugar, Honda Accord. No mesmo tamanho, tá? Eu sei que o preço é totalmente diferente, eu sei disso, mas o que eu expliquei agora há pouco, é tamanho. 209 Honda Accord emplacados em 2024. Em primeiro lugar, sedã grande. Olha só quem vendeu mais do que Accord, Porsche Panamera. Porsche Panamera emplacou 298 exemplares em 2024. Você vê, olha só. É muito mais caro. Tipo assim, um Accord é o quê? 350 mil? A média ali? E a Panamera parte do quê? De 800? Só reiterando o que eu disse, realmente eu sei que são carros de categorias diferentes, né? Mas de tamanho é o mesmo. Na verdade, a Panamera é um pouco maior, né? Na verdade, a Panamera é um sedã full size. Mas esse daí eu não vou nem entrar, porque não tem venda no Brasil, né? Não tem. Nem tinha esses dados na Fenabrave. Mas o Panamera tá ali, vendeu mais que a Accord. Inclusive, parabéns se você foi uma dessas 209 pessoas que comprou um Accord em 2024. É um dos poucos carros híbridos que eu realmente gosto e teria, tá? Eu teria. Eu acho muito bonito, eu acho muito bom de dirigir, o powertrain dele é legal, porque não é plug-in, então eu não preciso morar num prédio super moderno, que não é o meu caso hoje em dia, né? E ter carregador, eu não tenho, então assim, um híbrido não plug-in que tem uma potência decente, é legal, né? Próximo, pois isso não é um podcast, é só uma falação de groselha. Agora é hora de chorarmos todos juntos, eu e vocês. Quais foram as peruas, as wagons, as SWs mais emplacadas de 2024? Não tem 3, só tem uma. Só tem uma e ela é magnífica. Magnífica. É a rainha das peruas. No Brasil só tem ela. Audi RS6. Foram emplacadas 81 unidades em 2024. É assim, cara. É mais de R$1 milhão. É mais de R$1 milhão. Mesmo sendo um carro bom de mercado, todo mundo diz isso sobre a RS6. É um carro bem volátil, né? Fácil de vender depois. Elas desvalorizam. Essa categoria de carro desvaloriza muito. Entendeu? Porque são carros de uso, são carros que as pessoas fuçam. E são carros que carregam gente. E eu não sei, esses carros desvalorizam muito, muito mesmo. Então, a M5, a RS6, a Mercedes classe E, E63, né? Todos esses carros, eles desvalorizam bastante, desvalorizam com força, né? Então, mas gastar mais de R$1 milhão para perder, muita gente tem medo, por isso que não vende muito, 81 carros.
Mas parabéns também para você que foi uma dessas 81 pessoas que adquiriu uma RS6 0 km no ano passado. Você é uma pessoa de muito, mas muito bom gosto. Muito mesmo. Mas, né? Bom, cara, mais de 1 milhão num carro, 80 carros vendidos, é mais de 80 milhões, né? Mas para uma montadora que está com operações em um país é pouco para um modelo, isso é muito pouco, né? Próxima categoria, quais são as 3 minivans mais vendidas no Brasil em 2024? Foram emplacadas 21 Toyota Sienas, tá? São 3, eu peguei os 3 mais emplacados, não que tenha muitos, né? Toyota Siena, sabe o que é uma Toyota Siena? Pois é. 21 exemplares emplacados. Com certeza importação independente, né? Que a Toyota não traz essa minivan para cá. Então, totalmente irrelevante para o mercado. Mas legal, da hora. Kia Carnival. Foram emplacadas 225 Kia Carnivals ano passado. Se eu não me engano, eu preciso confirmar essa informação, mas eu acho que a Kia trouxe oficialmente esses carros para o Brasil. Mas 225 é muito pouco, né? Mas é um carro legal, é da hora. Agora, a outra minivan que tem aqui é a Chevrolet Spin. Realmente, a Chevrolet Spin é uma minivan, né? Ela não tem porta de correr, mas ela tem 7 lugares. E ela emplacou 24.953 carros. São carros usados para trabalho, né? Para motorista de aplicativo, táxi, tudo isso, né? Então só tem a Spin, né? Ela não tem concorrente. Então assim, eu sei que essas outras minivans aí são de uma categoria totalmente diferente, porta de correr, muito maior o espaço, muito mais caras, mas eu queria mencionar elas porque elas estavam na lista da Fenabrave e eu acho carros muito legais. Eu gostaria que elas ainda existissem em abundância no nosso país. Mas nunca existiram, né? Nunca foi forte aqui no Brasil. Vamos para a próxima categoria. Agora é uma que faz muito sentido para nós, brasileiros. Quais foram as 3 picapes compactas mais vendidas em 2024? Bom, a gente só tem duas. Tem a Saveiro, que emplacou 56.983 unidades, e a Fiat Strada, que emplacou apenas 144.678 unidades ano passado. Impressionante, né? Pois é, montadoras, invistam nesse ramo, poxa. Olha os números, invistam. Tenham picapes pequenas, compactas. Vende muito bem no nosso país. Elas fazem muito sentido aqui, porque elas são as mais baratas e elas têm bastante caçamba para quem trabalha, para quem precisa. Volkswagen, bora reestilizar essa Saveiro aí, né? Que a Strada tem a versão completona, automática, cabine dupla, e isso ajuda também. Eu sei que as mais vendidas são as para trabalho, pé de boi, né? Mas ter uma versão mais completinha, automática, para atender famílias maiores, também ajuda nas vendas. Então, ó, Volkswagen, fica a dica aí, tá? Como se você não soubesse, né? Como se você precisasse de mim para te falar isso. Próxima, porque você não deve estar aguentando mais, é muito carro, muita informação, eu sei. Então, vamos lá, vamos seguir. Quais as 3 picapes pequenas, que é uma categoria depois, mais vendidas de 2024? Então, a gente tem a Rampage, que emplacou 23.619 unidades ano passado. Temos a Chevrolet Montana, que emplacou 27.723 carros. E temos a Fiat Toro, que vendeu bem mais do que essas duas aí, juntas. Emplacou 53.856 unidades, né? Impressionante, né? Parabéns aí pra Fiat. Mas assim, eu gosto mais da Rampage, né? Que ela é um pouquinho mais cara, né? Então, nesse mercado aí de picapes pequenas, eu acredito que o preço conte muito, né? Assim como em todos, né? Mas nesse caso aqui conta muito mesmo. Você vê muita diferença. Rampage, 23 mil. Montana, 27 mil. Fiat Toro, 53, quase 54 mil. Pois é. Mas a Rampage é a mais bonita dessas aí, na minha humilde e singela opinião. Próxima categoria quente aqui no nosso país. Essa é quente. Essa categoria aqui pega fogo no nosso país. Da briga, da guerra, da violência, Picapes médias. Aqui no nosso Brasil agro, quais as 3 picapes médias mais emplacadas em 2024? Sem segredo essa, né? Sem segredo. Praticamente nunca mudou. Mudou entre a terceira e a segunda, né? Elas vão e voltam, mas a primeira... Bom, enfim, vamos lá. A terceira mais vendida é a Chevrolet S10, que emplacou 27.402 unidades em 2024. Ford Ranger em segundo lugar,
passou a S10 e emplacou 31.860 unidades. E claramente, né, a que mais vendeu sempre, e é difícil bater, é a Toyota Hilux. Emplacou 50.010 unidades no ano passado, em 2024. Lembrando que a Hilux é a única aí das três que está precisando bastante aí, né, de um faceliftzinho, leve pelo menos, mas ela ainda vende muito bem. E quem não é picapeiro não entende o porquê, mas os picapeiros dizem que quem fala mal de Hilux é porque não teve dinheiro para comprar uma. Porque ela ainda é a mais cara de todos, mesmo sendo a mais velha, né, de visual. Agora a gente vai subir um pouco de nível e vai falar de uma categoria aqui que só funciona bem no mercado norte-americano. No resto do mundo elas só olham e acenam, aparecem de vez em quando, vendem um pouquinho ali e falam, oh, a gente resiste, sabia? O pessoal lá nos Estados Unidos compra bastante, mas vocês não podem, que é as picapes full size. Quais são as três mais emplacadas? Sinceramente eu não consegui achar os números, tá? Não na Fenabrave, pelo menos, não consegui. Eu achei números em meses, né? Meses aí separados, né? Tipo assim, por exemplo, em fevereiro emplacou não sei quantas. Mas, pelo que eu escuto dizer... Bom, peraí, vou listar primeiro. As três que tem são Ram, né? Que não é mais Dodge, então é Ram, tem a Ram. Aí a Ram tem a Ram Rebel, a Classic, 1500, né? Que são as menores, que são V8 gasolina, agora virou V6 biturbo. Tem as 2.500 e 3.500, que são as 6 cilindros diesel. Né? Então ela tem 4 versões diferentes, ou 5, não sei. Aí tem a Chevrolet Silverado e tem a Ford F-150. Essas três vendem aqui no Brasil, elas estão aí. Mas são números muito pequenos, eu não consegui achar a informação completa aí de quantas delas vendeu no ano inteiro. Mas sempre foi... a menos vendida F-150, depois um pouquinho melhor a Chevrolet Silverado, e a que mais vende é a Ram, porque a Ram já tem um apelo aqui no Brasil, né? E ela também tem vários modelos diferentes, enquanto as outras têm apenas um disponível aqui no nosso país. Agora bora para os segmentos aqui que todo mundo fala mal, mas ele é o que mais vende, se você pegar em volume, tá? Nenhum desses aqui é o carro que mais vende no Brasil, mas se você pegar o volume geral, os SUVs são os donos do mercado no Brasil e provavelmente no mundo inteiro, né? Mas SUVs têm categorias dentro dos SUVs também. Vamos começar pelos 3 SUVs compactos, né? Quais são os 3 SUVs compactos que mais venderam em 2024 no Brasil? Em terceiro lugar ficou o Fiat Pulse, que emplacou 39.079 unidades em 2024. Bom carro, viu? Em segundo lugar, Volkswagen Nivus, carro bonito, que emplacou 55.924 unidades durante o ano passado. E, em primeiro lugar, seguiu liderando o Nissan Kicks, que emplacou 60.455 unidades ano passado. Bom, ninguém perguntou, mas eu vou falar, esse é o segmento que menos me anima, é o que eu menos gosto. Eu não acho que faz muito sentido, tá? Por exemplo, o Nivus eu acho um carro muito bonito, eu acho um carro de muito bom gosto. Se você tem um Nivus aí, parabéns, você é uma pessoa de bom gosto. O Fiat Pulse também é um carro muito bom. O que você não gosta? Nunca gostei, sempre achei um carro muito sem sal, tá? Desculpa, eu gosto da Nissan, gosto da montadora, mas o Kicks eu sempre achei muito sem sal. Eu acho que ele é sem sal, acho que não é nem uma opinião particular minha, acho que é um carro sem sal, sim. Talvez seja um bom custo-benefício, sim, não estou negando isso, até porque ele lidera aqui os compactos, né, os SUVs compactos. Mas, cara, esses carros, pra mim, na minha humilde opinião, eles são apenas hatches com o pé direito um pouquinho mais alto. Talvez a posição de dirigir um pouquinho mais alta. Mas eles têm o porta-malas do mesmo tamanho que um hatch. Normalmente a mesma motorização. Todos esses carros aqui, tirando o Nissan Kicks, são 1.0 turbo. O Nissan Kicks é menos que um 1.0 turbo, é um 1.5 aspirado. 1.6, né? 1.6, desculpa. Mas normalmente eles têm o mesmo motor, o mesmo acabamento, o mesmo tamanho de porta-malas, o mesmo espaço para as pernas que um hatch de entrada, um carro popular. Então, por exemplo, ao invés de um Nivus, você pode comprar um Polo, que ele é muito mais barato e é o mesmo carro por baixo. Esse bobear é até um pouco melhor de dirigir, porque ele é mais sentadinho no chão, né? Agora, próximo segmento. Quais foram os 3 SUVs pequenos que mais venderam no Brasil em 2024? Lembrando que os pequenos, eles são uma categoria depois dos compactos, tá? Em terceiro lugar, Hyundai Creta. Hyundai Creta emplacou 69.116 unidades
em 2024, enquanto em segundo lugar o Chevrolet Tracker ultrapassou ele um pouquinho e emplacou 69.431 unidades ano passado. E em primeiro lugar reinou este segmento de SUVs pequenos, um carro que eu gosto muito e esse faz muito sentido para mim, Volkswagen T-Cross. Volkswagen T-Cross emplacou 83.990 unidades. Eu gosto muito do T-Cross e eu respeito ele por ele ter atingido um número tão significante. Eu acho um carro muito prático, ele tem muito espaço no banco de trás, o porta-malas é pequeno, mas assim, é um carro que você rebate o banco e acaba sendo muito prático, porque se você for parar para pensar, tem muita gente por aí que fala que, não, porque sedã tem mais litragem de porta-malas, não precisa comprar... Olha, calma, tá? Porque assim, se você for parar para pensar, o sedã ele tem uma limitação de altura e de entrada, tá? Se o negócio for dessa largura, ok, mas se ele for dessa altura, ele já não entra. Agora, num SUVzinho, num hatchzinho, ele entra. Você pode encher o carro até o teto, né? Então, assim, às vezes esse negócio de litragem, quando a montadora passa informação de litragem para você, ela mede até a altura da janela, ela não mede até lá em cima. E quando você tem um SUV, você tira aquela tampa horrorosa que tem nesses carros, joga no meio do mato e você pode encher, abarrotar o carro até o teto no porta-malas de tranqueira tua para você viajar, tá? Então, T-Cross eu acho muito legal, carro sensacional, muito prático, bom tamanho para usar na cidade, é pequenininho. Se for a versão 1.4 turbo, cara, é um carrinho muito ágil, muito gostoso de dirigir, anda bem pra caramba, baita carrinho legal. Seguindo aqui para o próximo segmento de SUVs, que agora são os SUVs médios mais vendidos no Brasil em 2024. Quais foram os 3 mais emplacados? Em terceiro lugar, ficou o Chery Tiggo 7. Cara, esse nome Tiggo tão feio. Enfim. Emplacou 30.896 unidades. Em segundo lugar, ficou o Toyota Corolla Cross, que vendeu 47.796 unidades. Olha, passou o Corolla Sedan. Passou o Corolla Sedan. Em primeiro lugar, ficou o Jeep Compass, que emplacou 50.055 unidades. O Chery Tiggo 8, ele é um bom custo-benefício, né? Por isso que ele entrou aí nos top 3. E ele é o maior desses 3 carros, né? Ele é o que tem mais espaço interno, espaço para as pernas. Mas esses carros ainda têm fama de serem ruins de revenda. Aí tem o Corolla Cross, que é o mesmo motivo do Corolla Sedan vender muito. É um carro confiável, um carro bonito, bom de revenda. Todo mundo tira sarro daquele troço lá do escapamento dele embaixo lá. Eu não ligo pra isso, né? Eu acho um ótimo carro, Aquilo lá é assim, todo carro tem um detalhe. Aquele detalhe lá não me incomoda nem um pouco, tá? Não me incomoda nem um pouco. Mas me xinguem aí nos comentários se vocês acham que deveria me incomodar. Eu deveria estar arrancando meus cabelos aqui por causa de marmita, de escapamento de Corolla Cross. E o Compass ganhou o coração da galera, né? Ele tem a mesma magia da Hilux, cara. A mesma magia da Hilux, sabe? Tipo, tá na hora de uma mudança no visual, mas não muda e o pessoal continua comprando. E a montadora fala, tá bom, pra que eu vou investir milhões aí pra fazer um facelift nesse carro? Não vou não, tá? E assim, a Jeep é uma marca muito forte. Todo mundo sonha em ter um Jeep. Jeep não é nem uma marca mais só. É um termo. É tipo Bombril. Bombril era uma marca, cara. E hoje em dia a gente não chama de palha de aço, mas a gente chama de Bombril. E Jeep é a mesma coisa. Todo mundo que... Tudo que vai no barro e é 4x4 é Jeep, né? Tudo bem que a gente escreve J-I-P-E, não J-E-E-P. Mas isso é só uma pronúncia brasileira que foi abrasileirada, né? Abrasileirada. Então os caras são muito bons de branding e os resultados comprovam isso. Por falar em branding, este vídeo é patrocinado pela Brand Specialists, que é a minha e da Laís, empresa que trabalha com marketing e branding. A gente vai até a tua empresa e te ajuda a criar conteúdos para reforçar o reconhecimento da sua marca, para que as pessoas lembrem de você. Então a gente cria conteúdos dinâmicos, cria vídeo, grava vídeo, edita vídeo, escreve roteiro, tira foto, cria site, tudo que é para gerar demanda para a tua empresa, a gente vai até você e executa os serviços para que você não precise se preocupar com essa parte que é muito importante para a sua empresa. Porém, você pode focar nas outras atividades enquanto a gente toma conta disso. Então, se você tem uma empresa, entre em contato com a gente, pode mandar uma mensagem lá na DM do Instagram.
Brand Specialist, está aparecendo aqui na tela, chama a gente lá que a gente vai ficar muito feliz em te atender. Continuando aqui agora, quais foram os 3 SUVs grandes mais emplacados de 2024 aqui no nosso belíssimo e grandioso país? Em terceiro lugar, Caoa Chery Tiggo 8. Tá vendo? O Tiggo entrou aí na lista de novo, vendeu 9.750 carros, mas vendeu bem menos, né? Em segundo lugar, Jeep Commander. Jeep entrou de novo, mas não está em primeiro lugar. Vendeu 16.745 unidades no ano passado. Em primeiro lugar, Toyota SW4. Ela emplacou 17.815 unidades durante o ano de 2024 no Brasil. Aqui eu queria fazer um comentário, mas para isso eu vou ter que citar outros 2 carros aqui, que são a Chevrolet Trailblazer, que emplacou 2.061 carros, e a Mitsubishi Pajero Sport, que vendeu 2.994 unidades. Que engraçado que acontece com a SW4. Desses 3 aqui, dos mais vendidos, ela é a única que realmente consegue fazer off-road, que de fato é baseada numa picape 4x4, chassi sobre carroceria, né? E as outras, né, a Trailblazer e a Pajero Sport, ela não ultrapassou os carros que não fazem isso em vendas. Esses carros chassis, eles são muito mais caros, eles são bem pior acabados, né, tem acabamento bem pior, mais simples, são menos confortáveis de usar, mas eles passam por cima de tudo, né, cara? Eu queria muito entender o porquê só SW4 consegue vender bem nesse segmento. É assim, pra ser bem sincero, eu sou muito fã da SW4. Sou muito fã, eu adoro aquele carro. Eu teria uma, de verdade. Eu teria e provavelmente terei. Tá? Provavelmente terei. Mas as outras, a Trailblazer e a Pajero Sport, são muito boas também. E elas são bem mais baratas que a SW4, que é um carro muito inflacionado, que é desejo de todo brasileiro. Mas elas vendem muito menos, muito menos do que esses SUVs de shopping aí, né, que a galera chama, né? Mas fala aí comigo. O que você acha que é esse grande mistério? Por que você acha que as reais concorrentes da SW4 não ultrapassam os SUVs de 7 lugares que não são chassi sobre carroceria, mas a SW4 passa? Por quê? Por que você acha que essas outras duas não conseguem chegar lá e vendem tão pouco? Escreve aí nos comentários pra mim por que você acha isso. Agora bora para a última categoria que eu vou falar aqui hoje, que é a categoria de carros esportivos. Nossa, vende muito carro esportivo no Brasil, né? Nossa, as montadoras não estão dando conta de vender carro esportivo aqui nesse país. É óbvio que não, né? Tô brincando. Mas quais foram os 3 esportivos mais vendidos em 2024 aqui no Brasil? Quais foram? Em terceiro lugar, Ford Mustang. Vendeu 672 unidades, 0 km, em 2024, no Brasil. Em segundo lugar, Porsche 718 Boxster, tá? Não estou falando do Cayman aqui, estou falando do Boxster, que é o conversível, contando com todas as versões aí que ele tem, né? Que tem o normal, tem o S, tem o GTS. Vendeu 877 carros no ano inteiro. Agora, Porsche 911, que isso aqui, ele é bem mais caro do que esses 2 carros aqui, né? Principalmente com o Mustang, né? É o dobro do preço de um Mustang. Ficou em primeiro lugar, Porsche 911. Vendeu 1.499 carros, né? Quase 1.500 carros, né? Você vê, acho que para um país maravilhosamente pobre, igual o Brasil, vendeu bastante, né? Vendeu bastante. Carro que custa R$1 milhão. Mas a grande questão do 911 é, e sempre será, a questão da revenda, né? Tanto no valor quanto na liquidez. A liquidez dele se deve ao fato de que a Porsche não consegue vender o tanto de pedido que ela tem, né? Então fica em lista de espera, às vezes você fica mais de um ano esperando um carro chegar. Então, quando você tem um Porsche 911 de 1 ano de uso e 5.000 km rodados e você bota para vender com o preço nas alturas, a pessoa fala assim, eu quero muito o 911, então eu vou pagar esse preço, que é basicamente o preço do carro 0 km, às vezes até mais, para eu ter ele agora, porque eu não quero ficar esperando um ano. Eu sou uma pessoa que vai gastar R$1 milhão no carro, às vezes não quer ficar esperando, né? Eu entendo perfeitamente. Mas isso faz com que o valor desses carros continue alto, né? Mas isso ajuda também na liquidez e ajuda muito a montadora a vender bem, né? Porque, você vê, ficou em primeiro lugar, vendeu mais que Mustang, cara.
Loucura, né? Vendeu mais que Accord, vendeu mais... Ó, olha isso, essa é loucura. Porsche 911 no Brasil vende muito mais do que 1.000 carros a mais do que Honda Accord. Você vê que loucura? Se um americano escuta um negócio desse, ele fala, mentira, você está inventando isso aí. Agora vamos falar do geralzão aqui. Quais foram os 10 carros mais vendidos, carros no geral, em 2024 no Brasil? Vamos lá, são os 10. Vamos lá, vamos do menos para o mais. Em 10º lugar, temos o Nissan Kicks. Em 9º lugar, o Fiat Mobi, 67.382 unidades. Em 8º lugar, Hyundai Creta, 69.116 unidades. Em 7º lugar, Chevrolet Tracker. Em 6º lugar, Volkswagen T-Cross, 83.990 unidades. Em 5º lugar, Fiat Argo, 91.139 unidades. Chevrolet Onix, 97.503 unidades vendidas. Em 2º lugar, com 140 mil unidades vendidas, Volkswagen Polo. E em 1º lugar, a Fiat Strada, com 144.684 unidades. Então, ó, T-Cross é o SUV mais vendido de longe. Polo é o carro normal mais vendido de longe. Agora, a Estradinha, a Fiat Strada, é o carro geral que mais vende no Brasil. Parabéns para a Fiat, parabéns para a Estradinha. Então é isso, gente. Desculpa se esse vídeo ficou muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado de saber essas informações, algumas coisas muito curiosas aqui que eu queria muito passar para vocês, principalmente referente aos sedãs médios, que estavam falando que BYD King estava assustando as vendas do Corolla. Vocês viram que não está nem fazendo cócegas, entendeu? Então, assim, umas loucuras aí do mundo automotivo que eu quero que vocês saibam, que vocês estejam sempre bem informados, para caso a gente se encontre em algum lugar um dia, para que a gente possa conversar sobre esses assuntos igual dois bons nerds automotivos, né? Muitíssimo obrigado por assistir este vídeo da Stage Roots, ou Stage Roots, se você gosta de falar da maneira correta. E é isso, até o próximo vídeo. Falou, tchau!